rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, meu povo, mais um Tá Ligado chegando na área pra gente falar sobre algo que me fez pensar muito e quase fez eu mudar minha concepção em relação à partida contra o Bahia, que foram as chances perdidas pelo Atlético. O Atlético perdeu várias oportunidades, até mesmo de virar o jogo, tá ligado? Não foi um jogo que o Atlético tomou os gols e não teve poder de reação, muito pelo contrário. Foi um jogo que o Atlético tomou os gols, descuidos defensivos, mas desde a primeira etapa foi mais perigoso que o Bahia. A questão é que existem situações no futebol que a gente tem explicação. E existem situações no futebol que a gente não tem explicação. A gente pode falar de falta de eficiência, falta de eficácia, mas se a gente for pegar os lances, o Atlético não finalizou mal. A bola não quis entrar. E eu, como analista, devia fugir muito desse argumento. Mas realmente, até mesmo ouvindo o relato de alguns jogadores assim nos bastidores, que a gente acaba sabendo, alguns falaram, não era dia do Atlético. E realmente não foi dia do Atlético. Só que existem 3 fases do jogo e a gente sempre bate muito nessa tecla aqui. A fase de construção, a fase de defesa e a fase de ataque. Atacando a gente já sabe que foi mal, porque o Atlético acabou não fazendo os gols. Defendendo também a gente sabe que as coisas não funcionaram da maneira que deveriam acontecer, porque o Atlético acaba tomando 2 gols. Mas construindo acho que teve algum valor. Construindo acho que teve algum valor por um bom jogo do Eric, construindo acho que teve algum bom valor pela boa atuação do Nicão, construindo acho que teve um bom valor pela nova cara ali que eu gostei muito, que gerou muito jogo, que foi realmente muito influente desde o momento da sua entrada. E o nome desse jogador se chama Pedrinho. Então agora a gente vai sumir, vai aparecer em outro cenário aqui pra gente analisar tudo da melhor maneira possível, beleza? Então tamo junto a nós e vamos embora. Então vamos lá, rapaziada, vamos começar com o primeiro grande lance de perigo do Atlético, que foi aquela finalização que acabou passando, raspando do Bissoli. Eu não posso mostrar os vídeos aqui, mas a gente traz os prints para tentar explicar para vocês, né? Um jogador que eu acho que foi muito bem no jogo foi o Eric. E o que aconteceu nessa jogada? Primeiro eu vou contar a história para depois mostrar esse momento decisivo. O Nicão divide de cabeça, né? Se eu não me engano, o Nicão sempre ali é uma referência muito forte nessa bola quebrada do Atlético. A partir daí, o Eric recupera essa bola que fica perericando, que não tem domínio de nenhum jogador do rival. Acaba a bola sobrando para o Eric, que leva para o lado do campo. 2 jogadores vêm constranger o Eric, vêm pressionar o Eric. Ele acaba tocando a bola para o Bissoli e cria uma jogada de 2 contra 1. Porque você tem o Bissoli recebendo essa bola, podendo progredir, e o Terence já passando aqui do lateral também podendo progredir. Mas qual foi o grande erro da jogada? Não sei nem se pode ser chamado de grande erro, mas foi o momento que o Bissoli é pressionado por esse único zagueiro da sobra aqui. O 1 consegue pressionar o Bissoli, sabe? Então, no final das contas, ele leva o Bissoli mais pro canto e faz a bola passar por uma diagonal maior. Se o Bissoli estivesse finalizando mais do momento central ali da área, eu acho que a bola diagonal naturalmente teria encontrado gol, ou ele poderia também encontrar um passe para o Terence que entrava livre aqui nessa paralela dele aqui. Então, no final das contas, acho que foi uma boa jogada, mérito gigantesco do Eric de ter entendido muito bem o momento que ele entraria na jogada, ter efetuado o passe bem. Acho que o Bissoli foi bem no lance, mas poderia ter ido melhor se ele não tivesse esperado tanto e sido ofuscado ali pela pressão do marcador do Bahia, que esse sim vai de maneira perfeita no lance, se eu não me engano, o zagueiro Gustavo Henrique, sabe? Então esse é só o primeiro lance, poderia ser melhor. Agora a gente vai ver mais um lance com participação do Eric. Muito importante, participação do Eric aqui. Você tem o Eric vindo atacar as costas do lateral direito do Bahia, do Nino Paraíba, depois de uma enfiada de bola do Pedrinho. Então a gente já vê o Pedrinho começando a participar das jogadas. A defesa do Bahia estava completamente afundada e o Kaiser faz uma leitura muito boa, porque em vez do Kaiser atacar em direção ao gol, ele retorna para trás,
consegue dominar bem a bola, fazer o giro e o Danilo Fernandes pega. Mais uma construção funcionando muito bem do time do Atlético. A gente já vê a primeira aparição do Pedrinho e o Eric, que é o volante pela direita, se movimentando suficientemente para aparecer na ponta esquerda, sabe? E o Kaiser, obviamente, com sua presença de área, que a gente já sabe que é a característica. Então, na segunda etapa, a gente viu um Atlético com muito mais presença ofensiva, com mais jogadores atacando. Óbvio que existe um ímpeto natural psicológico do Bahia baixar as linhas e diminuir uma pressão mais alta, diminuir as dificuldades do jogo do Atlético, afinal estava com 2-0 já no placar, mas acho que a gente pode ver os méritos de chegar até o gol do adversário. E nessa jogada de Pedrinho, Eric e Kaiser, acho que as coisas funcionaram também de maneira muito mais suave. O Pedrinho entrou bem no jogo, cara. O Pedrinho, que é um lateral com características, por exemplo, diferente do Nicolas, eu também acho que diferente do Abner, acho que vai ser uma peça que vai começar a ser mais utilizada daqui para frente. Informações que alguns líderes do elenco, alguns dos principais protagonistas do time do Atlético, gostaram muito da entrada do Pedrinho e falaram: esse moleque aqui é bom de jogar junto porque é talentoso. Então vamos ver como vai ser essa sequência aí do Pedrinho com a camisa do Atlético. Espero que seja muito bem sucedida. Mais um lance, esse aqui foi do Nicão de cabeça. Você vê ali o Nicão na entrada da área, né? E você vê um trio se formando aqui. O Nicolas, que estava no segundo tempo como zagueiro, ele sobe, o que mostra a importância dos nossos zagueiros terem essa capacidade de jogar no campo adversário. Não dá pra gente ter em campo um Pedro Henrique que se contenta em receber a bola e passar a bola de primeira. Os zagueiros têm que conduzir, os zagueiros têm que se apresentar, os zagueiros têm que gerar linha de passe, os zagueiros têm que gerar vantagem. Sabe? Não sei se é Nicolas, não sei se é Fasson, não sei se é Zé Ivaldo, não sei se é Nico Hernandes, não sei se é Luan Patrick. Quem não mostra isso hoje? Thiago Heleno. Mas é nosso melhor zagueiro fazendo essa parte da sobra, então não tem nenhum problema. Sabe? Sobra quem saiu do time. Pedro Henrique, que vem sendo nosso pior zagueiro. Beleza, mérito do Nicolas, que acaba acertando um bom cruzamento. O Nicolas faz um bom jogo também. Talvez a gente precisasse mais de apoio pelo aquele lado, mas quanto atuou por ali, o Nicolas foi perfeito. Você vê o Pedro Rocha com uma marcação individual, então já mostra o gatilho que o Pedro Rocha ativa na cabeça dos outros jogadores, nos jogadores rivais. Pô, caramba, eu sou o Pedro Rocha, eu vou ser marcado individualmente aqui de maneira natural. E você tem o Pedrinho gerando amplitude, bem aberto, alargando o campo e levando o marcador com ele também. Mais uma boa intervenção do Pedrinho. O cruzamento do Nicolas acaba entrando. Você tem um Nicão agredindo numa zona muito próxima. A bola vai por cima. Como eu falei, não era o dia do Atlético, mas a gente vê bons funcionamentos novamente por esse lado esquerdo, que funcionou muito bem na segunda etapa, né? Então esses mecanismos eles precisam ser provocados. Por que a gente não viu esses mecanismos na primeira etapa? Não acho que tenha sido um bom jogo do Terãs. Acho que o Terãs ficou muito acomodado na marcação do Bahia. Mas principalmente, você não tinha um jogador da característica do Nicolas como zagueiro para avançar e criar essa vantagem numérica. E você não tinha um jogador como Pedrinho, porque o Nicolas tem essas características mais presas. Então você, sem o Abner, você acabou atrapalhando todo o seu lado esquerdo, sabe? Se você tivesse pelo menos o Fasson na zaga, você teria dado mais liberdade para o Nicolas, sabe? Então, no final das contas, tudo pela maldita escalação do Pedro Henrique, que a gente já falou no vídeo mais cedo dos erros do Valentim na partida, beleza? Então, vamos para mais uma chance aqui, porque a gente está entendendo aqui. O Atlético teve méritos, o Atlético conseguiu construir legal. Eric, bem, Pedrinho, bem. Agora a gente já viu o Nicolas entrando legal. E agora um lance que quase foi gol do nosso novo xodó, do Pedrinho. Tem alguns pontos importantes aqui. Bom posicionamento do Kaiser. O Kaiser acompanha a jogada até o momento final. Se o goleiro dá rebote, o Kaiser vai estar ali bem posicionado. Posicionamento e agressividade perfeitos do Pedrinho, proporcionando a diagonal para o Nicão. A gente sabe como o Nicão gosta dessa jogada de trazer a bola para dentro e tentar buscar essa diagonal. Em alguns momentos encaixa e nesse momento específico encaixou. Volume ofensivo do Atlético. Nesse momento você vê 4 jogadores do Bahia nessa zona e 4 jogadores do Atlético também atacando essa zona. Então você não tinha um cenário de vantagem por parte
do time do Bahia. Você tinha um momento de igualdade, sabe? E também uma situação interessante, eu sempre falo das possibilidades que os jogadores de futebol eles precisam abrir para o jogo. E o Marcinho estava dando possibilidade até desse lado aqui com bastante espaço, tá? Se o Marcinho recebe a bola, ele poderia pensar em criar algo realmente perigoso. Então, no final das contas, óbvio que a jogada se baseia muito pelo protagonismo do Nicão em ter essa capacidade, em ser esse jogador criativo de encontrar o Pedrinho, e o Pedrinho também entra muito bem, agredindo, poderia fazer o gol, mas também existem Kaiser bem na jogada, Marcinho bem na jogada, um volume ofensivo interessante, e dessa vez a jogada acontecendo pelo lado direito, mostrando que o Atlético também teve repertório, beleza? Agora a gente vai para mais um lance gerado pelo Pedrinho, para a gente ver como só deu Pedrinho no segundo tempo, sabe? Pedrinho chegando no fundo, atacando novamente as costas do lateral direito e cruzando para trás o Pedro Henrique livre, a defesa do Bahia afundada, novamente a área bem preenchida pelos jogadores do Atlético, e a gente vê o Pedro Henrique rolando a bola para o goleiro Matheus Cláudio, se eu não me engano, né? Então, infelizmente, o cara que não ajudou lá atrás também atrapalhou lá na frente, mas mais uma intervenção legal do Pedrinho, e fica a provocação assim, como a gente poderia ter explorado muito melhor esse lado esquerdo desde o começo da partida, e o senhor Abner, cara, a gente vai falar isso no Par da Ousada de amanhã, como o Pedrinho abre muitas possibilidades pro Abner também, não é simplesmente uma concorrência, mas também a gente pode começar a repensar o Abner nessa equipe, porque o Pedrinho entrou muito bem, tá? Não tô falando que tem que ser titular, muito pelo contrário, vocês sabem como eu sou fã do Abner, mas é legal a gente começar a repensar. E para terminar, talvez a jogada mais perigosa, a bola no travessão do Nicão. O Atlético consegue concentrar os jogadores ali no primeiro pau, algo natural, costuma acontecer. O Nicão se posiciona de maneira inteligente para receber essa bola livre, com os marcadores longe. O Nicão consegue acertar um belo chute no travessão, que mostra que realmente não adiantava. O Atlético podia ficar mais 3 vezes ali, que acabava não fazendo gol, mas posicionamento muito inteligente do Nicão, disputa interessante, e mostra como a zaga do Bahia também errou, sabe? Então, no final das contas, a gente já falou de quantidade de lances perigosos que o Atlético não conseguiu criar na maioria dos jogos no Campeonato Brasileiro. O Atlético, nessa questão de construção, teve uma das suas melhores partidas no ano contra o Bahia. Infelizmente, a bola não entrou, faltou eficiência, faltou eficácia, mas sobrou essa capacidade criativa da equipe, beleza? Tamo junto, rapaziada.